Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for estar assistindo aqui depois, né? Sabadão com S de saúde. Olha que legal, sexta, sábado e segunda, tudo com S de saúde, não é isso? Bom, pessoal, fazendo um momento de conscientização aqui, passando álcool em gel. Espero que todo mundo esteja aí, né, com máscara, né, protegendo o coronavírus aí, né? Mas bora lá, porque eu vim aqui fazer uma live novamente aleatória, sem horário. Oi, bom dia, Eurico. E falar um pouquinho sobre estresse aqui com vocês, né? Sobre estresse engorda. Ei, Ana, lindeza, que bom ter você aqui mais pertinho aqui de mim. Bom dia, Cris, bom dia. Eu acho que já tá quase que boa tarde, né? Bom, galera, eu vim falar um pouquinho sobre essa parte do tema, né? Estresse engorda, Nutri? Engorda sim, galera. Por que que o estresse engorda? Vamos lá. A gente, quando tem o estresse, a gente tem dois fatores aqui, né? Um fator ali fisiológico e temos também um fator um pouquinho ali psicológico associado a esse estresse, o que vai nos levar a ganhar um pouquinho de peso ali, sabe? Quando a gente ganha um pouquinho de peso. Então, justamente isso aí. O que que acontece aqui, galera? O fator fisiológico é que quando a gente tem um estresse, a gente está estressado, né? Esse estresse, quando eu falo disso, não é simplesmente você tá com raiva de algo, alguma coisa te irritando. Até que esse filtro eu acho que tá me valorizando, né? Eu ponho um filtro aqui para não parecer com uma cara de morte aqui, porque ninguém é obrigado a ficar vendo, né? Coisa feia na internet. Mas o estresse, pessoal, o que que acontece quando a gente está estressado? Não é simplesmente um estresse de raiva ali, mas também pode ser alguma coisa que está acontecendo no seu cotidiano que não está te gerando ali uma certa recompensa, vamos dizer assim. Por exemplo, no trabalho. Às vezes você é uma pessoa que se dedica, que trabalha muito, ou às vezes com a sua família, você é uma pessoa que sempre está ali buscando fazer o melhor, se esforçando muito, e às vezes você não tem um reconhecimento sobre aquilo. E acaba que aquilo ali vai te gerando um certo estresse ali, você fica estressado com aquela situação. E toda vez que a gente gera esse estresse, seja ele, né, por falta de uma recompensa, né, de um reconhecimento, ou por algo que realmente te tirou do sério e você ficou putaço ali, esse estresse aí, galera, ele faz alterações fisiológicas que podem contribuir para o ganho de peso, tá? E uma delas é a elevação do cortisol, né? O que que é o cortisol? Ele é um hormônio que o nosso corpo produz naturalmente, responsável por nos despertar, por criar uma sensação de alerta, né? Então, quando a gente passa por alguma coisa ali que tá nos contrariando, né? Ou às vezes, por exemplo, você leva um susto, esse cortisol, ele é liberado. Eita, ligação aqui. Ele é liberado no intuito de fazer você tomar uma reação, você tomar uma atitude para você mudar aquela situação ali. Então, por isso que ele é liberado. Inclusive, esse cortisol, né, é um dos hormônios responsáveis por fazer com que a gente desperte logo pela manhã. Então, nesse horário da manhã, o horário que normalmente a gente tem que ter um pico ali de cortisol, né, para fazer esse despertar aí, pra gente acordar, tá? Ele é um hormônio ligado a essa disposição, essa agitação aí. E já observou que quando a gente está estressado, a gente fica mais agitado, a gente fica mais tenso, fica mais pronto para a guerra, né? É justamente por isso, porque tem esse cortisol aí te alertando, te estimulando aí, tá? E o problema desse cortisol, porque ele, quando ele tá alto, a melatonina não fica alta ali. E quando ele fica muito crônico, muito constante, o que que vai rolar? Isso aí vai começar a ficar crônico, o que vai influenciar ali no seu sono ali. Então, por isso que às vezes quando chega à noite você não consegue dormir muito bem, tá? Esse cortisol vai influenciar na sua saúde intestinal ali também, né? E como a Nutri sempre explica aqui pra vocês, o intestino ali, ele é muito importante, ele tá bem adequado, bem funcionante, né? Para que você tenha a melhor absorção de nutrientes, produção de hormônios ali, tudo isso aí, né, que vai contribuir para um processo de emagrecimento e também para sua vida, né, para sua qualidade de vida ali também, tá? Então acontece esses fatores aí. Outro ponto que é a parte psicológica é o seguinte, que muitas vezes quando a gente tem algo nos contrariando ali, nos estressando, né, a gente tende a aliviar as nossas emoções com a comida, né? É algo ali que a gente usa, né, que a gente vem ensinando desde pequeno, às vezes, para o nosso corpo, para a nossa mente, que é uma fuga, uma válvula de escape daquele sentimento negativo, daquele estresse, é a comida. Quem aqui, às vezes, está estressado, não vai lá e fica procurando algo, né?
fica ali procurando algo para comer, mas não sabe o que que é, né? Às vezes já comeu, ainda não tá com fome, mas continua comendo. Quando a gente vai investigar, conhecer muito, ver mais a fundo atrás, o que que levou a isso, às vezes foi um estresse que aquela pessoa tá tendo ali, né? Ela tá estressada. Eu comi pizza ontem e pudim. Foi aniversário do meu pequeno de 13 aninhos, mas vou continuar com a reeducação alimentar e o jejum. Perfeito, tá vendo? Não tem problema nenhum, gente. Dá super. Vida saudável é isso aí. Então teve um momento ali de festividade, né? A Cris aqui. Ela comemorou. Ó, o nosso parceiro aí, ó, Armazém São Judas. Tá super cheio de promoção lá, pessoal. Tá super cheio de novidades. Depois eu vou passar lá pra vocês verem lá. E tem vários produtos que a gente inclui lá para deixar na nossa vida ali mais saudável ainda, tá? Porque às vezes a gente tem esses pensamentos aí, né? Que ser saudável fica caro e não é isso não, é comida de verdade. Eu faço isso, mas eu só belisco que é perigoso, né, Nutri? Exatamente, Cris. Quando a gente tá estressado, a gente passa ali por um momento ali de estresse, pessoal. Às vezes a gente vai por impulso para aliviar aquilo, ficar beliscando. Só que o problema de beliscar tá no seguinte, você começa a comer sem estar com fome e vai ingerindo excesso de calorias ali. E você vai cada vez mais condicionando o seu cérebro a comer quando não está com fome, a ficar ali, né, fazendo, extrapolando a alimentação. E muitas vezes as escolhas alimentares que a gente faz nesse período aí são aquelas opções mais calóricas. Então, por exemplo, às vezes um doce ali que tem um pouquinho mais de calorias, né? Às vezes uma pizza, uma batata frita, que é alimento um pouco mais calórico ali, e a gente perde essa noção do comer consciente. Começa a comer compulsivamente, cada vez mais vai condicionando o nosso cérebro. E isso, pessoal, é subconsciente. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Não é que você pensa assim, eu tô estressado, vou comer um brigadeiro. Não é óbvio isso na sua mente, né? Mas quando você vê que você extrapolou, comeu e depois ficou assim, nossa, eu tô tão cheia, e você vai investigar o que te levou, pode ter sido um momento ali de estresse que você teve, às vezes ao longo da semana. Então, muitas vezes isso explode, né? Às vezes no final de semana, então às vezes numa sexta-feira, num sábado, porque ali junta vários fatores. Junta o seu estresse que aconteceu durante toda a semana, alguma coisa que tá te preocupando, então vem a ansiedade também toda ali durante a semana. Junta ali com aquele pensamento que, hoje pode, hoje é final de semana, hoje é dia de aproveitar, né? Então vem tudo isso aí junto, associado. Então a hora que vem, você não controla, aquilo explode de uma vez. E nesse momento que explode, gente, a gente não consegue mais ali, a gente tenta, até para pensar, peraí, eu não devia fazer isso, mas às vezes é muito difícil a gente contornar essa situação aí. Às vezes a gente vai ter essa dificuldade de contornar esse momento aí. Justamente porque a gente tem que trabalhar antes, né? Então, a hora que você risca o fogo ali na bomba, né? E põe ela lá pra explodir, até você chegar lá e apagar, né? É complicado. Quando você pega uma bombinha ali, põe um foguinho e joga ali, rapidinho ela já estoura. Então, o que você tem que fazer antes de pôr no fogo é não colocar o fogo se você não quer que ela explode. Você tem que intervir antes. E isso funciona na nossa vida. Então, o primeiro ponto, pessoal, a Cris comentando, é verdade, Nutri, mas eu estou aprendendo que quando vejo que estou ansiosa, estressada no lugar de comer, já tomo água e aí sim me sinto bem e vejo que não é fome. Verdade, isso é autoconhecimento. Gente, esse é o primeiro passo da pessoa que quer emagrecer e quer ter qualidade de vida e saúde. É trabalhar isso aí, justamente isso que a Cris está fazendo. E vai ter dias que às vezes a gente fica meio perdida, às vezes o estresse é maior, às vezes a gente, né? Mas começar a identificar é o primeiro passo importante. Entender, avaliar ali, peraí, o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo, né? E ver quais estratégias vão funcionar para você. Eu, por exemplo, quando eu dou alguma coisa assim que eu fico mais estressada ali, às vezes logo ali de cara, por exemplo, eu tento fazer uma atividade física. Mas dependendo se eu vou fazer uma atividade física em casa, às vezes eu não consigo. Por quê? Eu tô estressada. Tô em casa, então eu não concentro na atividade, não consigo às vezes desligar. Eu fico o tempo inteiro pensando o que tá lá no armário, né? No que eu poderia fazer, né? Eu poderia fazer, por mais que a gente tenha ali opções fits, entre aspas, né? Saudáveis em casa. Então, por exemplo, eu tenho aveia, tenho whey, dá pra me fazer um mingau de aveia ali, docinho, né? E comer. Tá. É uma opção saudável, rica em nutrientes? Sim, com certeza. Mas será que aquele momento ali seria o melhor? Eu não tô com fome de verdade, eu tava estressada. Então, se eu partisse pra isso, por mais que fosse frutas, né?
Se eu fosse partindo para isso, me entregasse aquilo ali no primeiro momento, eu ia comer, depois eu ia comer de novo, por mais que fosse frutas. Às vezes no final da contabilidade ali, eu teria comido umas 10 maçãs, eu teria comido esse mingau de aveia, feito mais depois de novo, colocado mais fruta. Isso no final também soma calorias, por mais que estaria me nutrindo, trazendo nutrientes, tá? Então por isso que é importante a gente trabalhar, porque às vezes a gente tem esse pensamento também. A fruta pode, porque a fruta é saudável. Todo o alimento ali, ele dá super para ser saudável, né? A gente encaixar ele na nosso estilo de vida saudável. Só que o que vai determinar é como a gente vai comer, quanto a gente vai comer e quando a gente vai comer aquele alimento, tá? Por mais que a gente tenha ali o ovo, por exemplo, é o segundo melhor alimento, super nutritivo, um forte aliado no emagrecimento, por ele dar saciedade, por ele ser fonte de colina, que ajuda na biogênese mitocondrial, que é o funcionamento ali da nossa organela que queima gordura. Por mais que ele tenha ali, né, beta-caroteno, ele, né, tenha ali essas outras propriedades dele, tem a adiponectina, que é uma substância que ajuda a, né, evitar doenças cardiovasculares, anti-inflamatórias e tal. Por mais que ele tenha tudo isso, vai você comer um pente de ovo aí por dia, né? 30 ovos ali no momento que você está estressado, no momento que não era para introduzir ali, né, comida, que o seu corpo não estava pedindo comida. O que você estava precisando era aliviar a sua mente, você não estava com fome. O que vai ser o resultado disso aí? Um dia, às vezes não vai fazer efeito nenhum. Mas se isso acontece frequentemente, diariamente, isso aí, ao final ali dos 30 dias, vai ser um peso a mais, né? Vai ser uma gordurinha a mais que às vezes você vai conquistar ou uma dificuldade a mais de oxidar a sua gordura, entendeu? Por quê? Vai vir excesso de calorias ali. Nutri, é correto comer uma fruta depois do almoço? Porque eu faço isso. Pode sim comer. A fruta, pessoal, depois do almoço, eu gosto muitas vezes de colocar uma laranja, por quê? Principalmente quando eu não tenho um bom consumo de proteína de origem animal, por causa da absorção de ferro, tá? Então, às vezes, tem dias que às vezes eu não como carne, né? Tem dia que eu não tô com vontade de comer carne e tal, às vezes quando tá época de muito calor, então às vezes eu tenho uma dificuldade muito de comer quando tá época de muito calor. Eu sinto muito calor e isso acaba me atrapalhando a comer. Então, às vezes, o que eu faço? Eu capricho numa leguminosa, então uma lentilha, um feijão, que é uma fonte boa vegetal que a gente tem de proteína. E após o almoço, eu introduzo uma fonte ali, por exemplo, uma laranja, que vai ter uma vitamina C, ou às vezes uma goiaba, um abacaxi, para ajudar na absorção do ferro ali, para prevenção de anemias, essas coisas assim. Também pode ser super incluído ali uma fruta. Se você, às vezes, depois do almoço tem a necessidade de querer um doce e colocar essa fruta por ser mais docinho, tá? Pode super, não tem problema, tá? Pode consumir super tranquilo ali após o almoço. Inclusive, tem algumas opções, como o kiwi e o mamão, né? Que eles são legais a gente incluir ali no almoço, porque eles ajudam na digestão de proteínas. Como eu já falei aqui pra vocês algumas vezes, a proteína, por exemplo, principalmente a da carne vermelha, as proteínas em si, né? Por que elas dão mais saciedades? Porque elas demoram mais a serem quebradas, a serem digeridas, tá? Então, o mamão, por exemplo, e o kiwi são frutas que auxiliam nessa digestão. Inclusive, aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade, né? Não tem a saúde intestinal ali 100%, às vezes tem a tendência a ficar com a barriga muito distendida, o abdômen muito inchado, né? É legal incluir essas frutas, porque as frutas, elas auxiliam na digestão, elas têm enzimas digestivas ali, tá? Então, por exemplo, mamão tem enzima digestiva, abacaxi, por isso que vem aquele papo, né, de laranja, por exemplo, na feijoada, o abacaxi, a manga, por exemplo, na comida, na salada. Isso aí não vem só por questão palatável, mas na parte de, né, melhora da digestão, ela vem associada a isso, tá? Auxilia ali, é uma fruta que vai auxiliar nesse processo, tá? Nutri, porque quando estamos nervosos, na maioria das vezes, corremos a algo doce? Porque o açúcar, ele ajuda a estimular a serotonina, né? Ele facilita ali, né, a passagem. Então, o que acontece? Quando a gente tá ansioso, quando a gente tá nervoso e a gente tá precisando o quê? Relaxar, tranquilizar, ficar feliz. O açúcar, né, o doce é uma grande fonte de carboidrato muito rápida, que é absorvido muito rápido.
Por isso que a gente tem essa tendência a partir para esses alimentos, tá? Isso aí é o nosso corpo pedindo aquele tipo de alimento. Além de vir a parte também psicológica, que é que a gente está ensinando desde sempre a esses alimentos como um gatilho para aliviar aquela tensão que a gente está sentindo, tá bom? Nutri, é verdade que as partes mais difíceis de emagrecer é barriga, bumbum e coxas? O que acontece com isso aqui, pessoal? A gente tem iminhas de gordura. Então, cada pessoa tem iminhas localizados em uma parte. Então, toda vez que você come excesso de calorias, né, não tem uma estratégia ali na sua alimentação, aquilo que tá sobrando, o seu corpo vai guardar, vai estocar. O nosso metabolismo, ele é poupador de energia, né? Ele é estocador. Então, ele vai estocar. Então, normalmente, onde que a gente mais tem é na região abdominal. Algumas pessoas já tem mais distribuído, então braços, né, como um todo. Tem pessoas que é mais no abdômen, tem pessoas que é mais na parte glúteo-femoral, ou seja, bumbum e coxas, tá? Então é onde ele normalmente vai estocar mais. E normalmente também, por ser o lugar que mais estoca, é o lugar que demora mais a começar a queimar, porque tem muito receptor ali. Então, às vezes, você começa a afinar rosto, afinar braço, afinar aquilo outro, e nesses locais ainda continua ali acumulando, né? E o perigo dessa questão é que isso aí, quando a gente emagrece e perde peso, reganha peso, né? Fica nesse efeito sanfona, não tem um hábito enraizado e aprende a encarar essas dietas como estratégias que você vai utilizar em alguns períodos de tempo para acelerar esse processo aí de emagrecimento, né? A gente acaba estragando mais o nosso metabolismo e essa gordura que está localizada, ela acaba ficando mais ainda localizada, mais difícil ainda de ser quebrada. E hoje na nutrição já se sabe muito que a gente consegue estimular através da alimentação a queima dessa gordura localizada, através de estratégias certas no momento certo para queimar essa gordura localizada. Então, antigamente a gente tinha esse critério, né? Ah, aquela gordura que está localizada não sai nunca mais, ela vai sair só com uma lipo ali, tá? Lógico que a velocidade, quando você decide emagrecer, você não vai, vou perder só a gordura da barriga. Não, não é assim que funciona, né? Se fosse assim, todo mundo tava chapadinho, né, pessoal? Você vai perder gordura como um todo, mas a gente consegue mudar, fazer estratégias alimentares para auxiliar na queima da gordura localizada ali, tá? Igual essas estratégias mesmo, jejum, por exemplo, quanto bem feito, tá? Alimentos, combinações de alimentos ali bem feitos vão ajudar nisso. Por quê? Essas combinações, essas estratégias, elas auxiliam na expressão de genes ali, né? A modulação da expressão de genes, que acabam que com o decorrer dos anos, com a nossa alimentação e até herança hereditária, né? Inclusive a gente vai passando isso pra frente ali, a gente tem já essa tendência de ser poupador, de acumular, né? E a gente vai tendo essa expressão ali de ficar acumulando cada vez mais gordura. E quanto mais gordura a gente acumula, mais modula esses genes para que a gente acumule mais ainda. Então, a tendência é cada vez mais ganhar peso. Então, quando a gente entra com estratégias para fazer essas modulações de genes, a gente consegue modular essa genética e revertendo isso aí. Mas, pessoal, não é um mês, tá? É uma continuidade ali. Então, primeiro, enraizar um hábito aqui que você vai manter para sempre e vir depois com essas estratégias aqui para vocês manter esse processo aí para sempre, entendeu? É assim que vai funcionar. Nutri, eu coloco fruta na salada. Pode isso? Pode. Perfeito, sem problema nenhum. Eu, particularmente, eu não sou muito de comer fruta com a comida por crença minha, por crença limitante, por bobiça. Porque eu tenho aquela cisma que fruta, com comida não combina. Paladar, gosto, mas super top, igual uma salada de alface com uma manga. Super gostoso, um kiwi ali, uma laranja, super top. Banana na comida, né? Quanta gente não come, né? Banana na comida. Eu, particularmente, não sou muito. Às vezes, uma farofa de maçã com banana, às vezes eu como. Mas eu não gosto muito, porque eu tenho o paladar que no almoço eu gosto de uma coisa mais salgadinha. Mas isso aí é paladar, tá? Mas estratégia igual você tá fazendo, perfeito. Pode colocar assim, sem problema nenhum, tá? Eu emagreci de 100 e estou com 88,700 e estagnei na barriga, continuo. Me dá dicas para ajudar. Ai, Cris, vamos lá. O que acontece? É difícil dar uma dica assim completa para isso, porque tem que ver o que você vinha fazendo para você alterar essa estratégia para melhorar esse ponto aí, tá?
Então, o primeiro ponto é você tentar fazer algo diferente do que você envia fazendo para não continuar nessa estagnação. Por quê? Quando a gente tem uma grande perda de peso, o nosso corpo, né, quando a gente perde peso, ele vai ter uma hora que ele vai entrar no efeito platô, ele vai estagnar ali naqueles resultados ali que ele teve, tá? Porque o nosso corpo não quer perder peso. Então, a gente tem que abrir mão, lançar mão de estratégias para ajustar isso aí, tá? Essas estratégias podem vir tanto da alimentação como a sua atividade física. Então, mudar o tipo de atividade, aumentar a intensidade seria legal também, tá? Para você auxiliar nisso aí. Então, eu tinha que saber mais um pouco a fundo o que você vinha fazendo de alimentação para tentar. Mas, por exemplo, se você vinha às vezes numa low carb, talvez seria a hora de vir com jejum aqui, tá? Porque às vezes seu corpo já estaria mais ou menos preparado para isso, tá bom? Para usar esse tipo de estratégia. Às vezes até a cetogênica talvez seria legal para isso, tá? E mudar também os tipos de alimentos, shots matinais que você faz. Então tem 2 alimentos que eles são super tops e é fácil às vezes da gente encontrar, que é o vinagre de maçã e o açafrão, que é a cúrcuma, tá? Que é aquele pozinho bem amarelinho, né? São 2 alimentos que auxiliam muito na ativação de vias que vão potencializar a queima da gordura, né? Que é a via MPK, que é a via da queima da gordura, tá? Falando assim, palavras mais simples assim. E eles também agem muito ajuda nessa questão de gordura abdominal. Então, aquelas pessoas que têm um pouquinho mais, né, de volume no abdômen, é interessante, tá? Então, às vezes, fazer um shot dele, incluir na alimentação geral, tá? Só que isso depois tem que ser rotativo, né? Rodado ali, mudado, ciclado depois. Mas, de maneira geral, seria isso. Para te dar uma dica mais a fundo, eu tinha que ver mais o que você devia fazer. Aí, quando fazemos atividade física e gastamos, aí ele não terá o lugar para estocar. Quando fazemos atividade física e gastamos. Ah, tá. Isso. E o que acontece? Para você começar a queimar, o que acontece? É um balanço, é uma balança. Então, aqui tá o tanto que você come e aqui o tanto que você gasta. Esse gasto de calorias, pessoal, é dormindo, é você trabalhando, arrumando casa, fazendo atividade física. Toda a energia que você gasta para se manter aí vivo é aqui, tá? E aqui tudo que você come, tá bom? O que acontece nisso aqui? A gente, quando tá assim, você consome o mesmo tanto que você gasta, você tá estagnado. Você não vai perder peso e nem ganhar peso, tá? Porque o que tá entrando tá sendo consumido. Então, dessa forma, você também não vai queimar a gordura que vem localizada ali às vezes, tá? Ainda mais se você não tiver umas estratégias específicas. Aí, o que acontece? Se você treina, gasta mais, você promove um desbalanço aqui. Então, vai ser a tendência de você consumir mais aquela caloria que estava em estoque ali, tá? Essa é a parte fisiológica básica ali do funcionamento. A mesma coisa, se você consome menos, você vai estar gastando mais, também vai te ajudar a queimar mais gordura. Só que aqui tem um grande perigo que as pessoas não ficam atentas. O nosso corpo é o seguinte, você vai lá, para de comer, né? Come menos para estar gastando mais, para emagrecer. Só que a hora que chega aqui, o seu corpo ele se adapta, ele acostuma. Por isso que vem e entra no efeito platô, você não perde mais nada. Aí o que muitas pessoas fazem? Quando não estão fazendo com a estratégia certa, não estão incluindo as estratégias certas no processo. Na mente delas, porque só pega essa parte primeira aqui, que tem que gastar menos, tem que gastar mais e comer menos, né? Para queimar gordura. O que ela vai lá e faz? Ela volta a reduzir de novo. E o corpo, o quê? Estagna de novo. E fica nisso aqui. Só que isso aqui não é sustentável a longo prazo. Isso aqui, a tendência de você estar consumindo menos nutrientes e menos vitaminas, o que vai bloquear e não vai deixar seu corpo funcionar, é muito grande. Por isso que vem essas estratégias alimentares e essas dietas que eu gosto de falar, estratégia cetogênica, estratégia low carb. Por quê? Elas vão vir ajudar o seu corpo sair desse efeito aqui. Ela vai ajudar seu corpo a dar uma oscilada. Opa, peraí, vamos readaptar de novo. Tá acontecendo algo aqui, tá? Então, às vezes, aqui você nem mexe nessas calorias. Às vezes, você nem mexe nisso e nem mexe nessa intensidade aqui. Mas quando você dá um estímulo diferente pro seu corpo, ele faz um desbalanço. Ele mexe aqui de novo. Opa, peraí, vamos ajustar aqui o que tá acontecendo. Tá vendo estímulo? Quando você começa a ensinar o seu corpo a queimar a gordura, por exemplo,
tá? Então pensa aqui comigo, você é uma pessoa que às vezes desde pequeno, o seu corpo ele já utiliza o carboidrato como principal fonte de energia, tá? Por isso que ficar sem o carboidrato, zerado de carboidrato, não é uma estratégia muito inteligente, tá? Quando a gente pensa em low carb, cetogênica também, né? A pessoa às vezes acha que é zero carboidrato, e não é assim. Só que você tem que adaptar o seu corpo, porque às vezes desde pequeno você vem comendo só carboidrato. Carboidrato é o seu principal macronutriente que você oferta para o seu organismo. Aí do nada você vai lá e faz uma cetogênica, que é o quê? Que é reduzir esse consumo de carboidrato. O seu corpo vai entrar em pane, porque ele não está preparado para aquilo. Você não ensinou ela a consumir a gordura, a quebrar a gordura, tá? Por isso que tem uma etapa ali que a gente tem que fazer, né, das estratégias para conseguir ter um resultado satisfatório nesse processo. Aí quando a gente, às vezes você pode estar mantendo a mesma intensidade aqui. Ó, uma moça, um bichinho aqui. Mantendo a mesma ingestão e o treino aqui, tá? Aí você vai lá e troca o estímulo do seu treino. Às vezes você tá gastando a mesma quantidade de calorias, mas você faz um treino diferenciado, com agrupamentos diferenciados, com estímulo diferenciado. Por exemplo, você tava na musculação e foi para um cardio. Tá, entendeu? Isso aqui também vai promover seu corpo vai acordar, se ligar ali e vai fazer essa tendência de queimar mais gordura ali, tá? Então tudo é questão de estratégia. Por isso, gente, igual que eu tento dar o máximo de informação pra vocês, mas não dá pra me falar tudo que deveria, né, que vocês deveriam fazer do passo a passo todo, porque tem muitas coisinhas ali que tem que ser trabalhada ali, tá? Para conseguir chegar nesse patamar ali, tá bom? Tem nutricionista que diz que jejum intermitente não presta, porque como assim não presta? Porque eu faço e deu super certo, faço 16/8, tá vendo? Quem fala que não presta é porque não sabe fazer a estratégia certa dele, tá? Lógico que não vai ser indicado para todo mundo, igual eu expliquei para vocês essa questão do carboidrato. Então não é logo de cara que você já vai botar a pessoa para fazer o jejum, tá? Tem que... E às vezes tem pensamentos sabotadores, coisas que ela tem que trabalhar ali antes, tem que ter essa base, né? Porque o que eu vejo na nutrição é o seguinte, você tem que ter uma base sólida, então aprender a driblar seus sabotadores, igual por exemplo, eu quando eu tava estressada, até postei uma foto falando isso, quando eu tava muito estressada, o que eu fazia? Comia. Então, por mais que eu tivesse no jejum, na cetogênica, tivesse, sei lá, no que for, qualquer tipo de estratégia assim... não adiantaria nada eu ficar fazendo essas estratégias se eu não controlasse a raiz do meu problema ali. Então, por isso que eu falo, é um passo a passo, vai muito além de simplesmente contar calorias, ou coma isso, ou coma aquilo outro, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem uma diabetes super descompensada, diabetes, sei lá, tipo 1, né? É mais complicado às vezes, daí tem que ter um olhar mais a fundo, né, pra ver direitinho, né? Para ter isso aí. Uma pessoa, por exemplo, que busca hipertrofia, um jejum intermitente, às vezes não vai ser a melhor opção ali, dependendo do patamar da evolução que ela tá? Mas é uma estratégia super válida que dá sim para fazer cetogênica, low carb, dietas igual eles falam da proteína. Só que eu gosto mais de denominar como estratégia, porque quando a gente fala muito de dieta, a gente vem o que? Pensamento de proibição, de sofrimento, né? Então é legal a gente quebrar um pouco esse pensamento aí, tá? Pra não ficar, mas dá super certo. E, gente, tem super pessoas que fazem e dão super certo com a estratégia, continuam perdendo peso, se sentem bem. Eu, por exemplo, eu não faço todos os dias, não faço 16/8, mas o dia que é automático no meu corpo. Então, tem dias ali que eu fico, às vezes, de 18 horas, 19 horas, super bem, super disposta ali, tá? Mas tem que ter essa preparação, não é assim. Então, vou fazer exercício porque eu não faço. Perfeito, Cris. Perfeito. Faz atividade física, uma que você goste, então seja caminhada, musculação, hidroginástica, sei lá, o que você gosta, zumba, que vai ser um estímulo bom pra você. Você vai estar dando estímulos diferentes pro seu corpo, tá? Vou experimentar a Nutri, vinagre e o cúrcuma, experimento que é muito bom, tá? Pode fazer no jejum, tá? O shot da vinagre e da cúrcuma, que ele vai quebrar... não vai quebrar o jejum metabólico ali, tá? Vai ter um pouquinho de calorias, mas nesse critério aí não vai interferir, nesse processo aí não, tá?
No início, Nutri, comia muito salada, proteína, batata doce. Acho que mudei com as mesmas coisas, mas de tudo um pouco pode ter sido isso. Por isso estagnei. Nutri, eu não faço exercícios físicos porque tenho um probleminha de paralisia infantil no pé esquerdo e joelho direito. Também com problemas, se eu estivesse fazendo exercício, já estava bem magra, então, ó. Pois é, essa parte do exercício, Cris, é legal você avaliar com o personal, tá? Pra ver qual exercício ele daria pra você fazer, adaptável, às vezes até na sua casa mesmo pra você fazer, tá? Porque quando a gente pensa em exercício, galera, a gente sempre, às vezes, vem muito na nossa mente academia, né? Mas qualquer tipo de exercício, aquilo que você se sente bem ali, que dá pra você fazer com uma intensidade. Então, se você conseguir movimentar, às vezes, um pouquinho, pode já te ajudar ali um pouquinho, tá? Não sei como que tá seu caso dessa paralisia que você teve, né? Como se dá pra fazer alguma coisa ou não, tá? Mas se conseguir fazer algum tipo de exercício adaptável ali, o personal vai ser a melhor pessoa para te ajudar a montar um treino especial ali para você. E hoje em dia tem várias oportunidades de personal online ali, né? Depois, se for algo que seja, né, prático para sua rotina aí, tá bom? Agora, no quesito alimentação, às vezes tá na hora de intercalar esse jejum aí. Aumentar, às vezes, a intensidade dele, né? Ou, às vezes, 2 dias na semana fazer uma intensidade diferente. Tem que avaliar isso aí. Ou, às vezes, até mesmo sair do jejum, né? Parar com essa estratégia do jejum, né? Se estagnou, pessoal, é porque tem que mudar o que vinha fazendo. Tem que dar um estímulo ali diferente, ofertar outra coisa diferente ali para continuar acelerando esse forninho aí do emagrecimento, tá bom? Para que continue tendo resultado satisfatório aí nesse processo aí, tá? Mas atividade física é super top. Eu gosto muito de mudar, né, de intercalar treino, porque não só pela questão de estímulo, mas porque eu enjoo muito fácil, eu sou muito chata. Então eu enjoo, eu fico, que dia, todo dia a mesma coisa. Então eu gosto de vez em quando dar umas alteradas mesmo. Eu tô querendo ir pro CrossFit, né? Meu próximo passo é ir pro CrossFit. Eu ainda não fui, mas eu tenho vontade de fazer o treino do CrossFit também. Já fui no cardiologista porque tenho arritmia e ele me passou para fazer um teste ergométrico para me estar liberando fazer uma esteira. Isso, perfeito. Tem que fazer tudo com cuidado ali, tá? Avaliando mesmo. Por isso que é muito individual, pessoal. Avaliar. Porque essa parte do treino, né? Então, Nutri, vou comer de tudo, mas pouco. Isso, exatamente, tá? Isso que é o estilo de vida saudável, entendeu? Avaliar para não comer e ficar empantufada ali, tá? Para ver como que o seu corpo vai reagir. E cada pessoa, gente, reage de uma forma. Só pra vocês terem noção, igual a dieta low carb, essas dietas que reduzem carboidrato, são umas estratégias que são mais bem documentadas como aquelas que dão muito resultado quando o assunto é perder peso, tá? Só que tem pessoas, por exemplo, que não tem resultado com uma estratégia onde vai reduzir carboidrato. Para algumas pessoas, a melhor estratégia é a redução da gordura. É fornecer mais carboidrato e reduzir gordura. Tá vendo como que vem a individualidade? É coisa que a gente tem que testar, né? Tem que colocar ali e ver o que o seu corpo vai responder em relação àquilo. Então, tem pessoas que, por exemplo, jejum às vezes não fazem. E não faz, às vezes, jejum, não dá certo, nem é tanto questão que não tá certo ou adaptado, nem é nada disso. É porque tem, às vezes, ali aquele critério, eu gosto demais, Nutri, de fazer meu jantar em família e tomar o café. Porque esses 2 horários da refeição ali, é o horário que eu tô com a minha família, junto com a minha família, então eu não abro mão, né? Então, às vezes, tem muita coisa envolvida, tá vendo? Então, não é simplesmente jogar a estratégia ali e pôr pra fazer. Cris, faz um teste e vai observando como que seu corpo vai reagir, entendeu? Observa, gente, nada melhor do que a gente comparar a gente com a gente mesmo, tá? Então, hoje, né, a Cris de hoje, né, a Ana de hoje aí é muito diferente da que era há 30 dias, há 60 dias, há 1 ano atrás. A gente, né, somos seres humanos, a gente tem constante evolução. Imagina se a gente ficasse parado. A gente tava aí caçando a nossa comida, né, com um pedacinho daqueles negócios, esqueci, daquelas lanças, né, e caçando comida ali, né? Então, a gente tem constante evolução, graças a Deus. Então, vamos sempre observando essa né, evolução da gente com a gente mesmo.
Aprende a observar, tipo, né? Tira foto, se namore no espelho, olha ali o bracinho, olha tudo e vai avaliando como tá indo essa evolução aí, tá? Vamos ver se meu corpo reage, eu consigo sair da estagnação. Depois volto para o jejum aos poucos. Exatamente. Isso mesmo, Cris. É isso mesmo, entendeu? Faz essa outra estratégia, vê como que você se sente. Começa aos pouquinhos também, tá? Não vai, às vezes, já logo de uma vez. E vai vendo, vai avaliando. Lembrando sempre de muita qualidade aí nessa alimentação, bastante nutrientes ali, tá? Eu até comentar um negócio com vocês que até me perguntaram sobre isso, sobre aquelas estratégias de um dia da semana, igual por exemplo, o dia que treina, poder comer tudo, né? Extrapolar na comida. Eu não gosto muito desses tipos de pensamentos, por quê? Isso aí pode gerar um pensamento compensatório e um pensamento ali também de compulsão. Então, por exemplo, hoje eu treinei, então eu posso comer pizza e batata frita, né? Eu não gosto muito desse pensamento que a gente passa a ligar isso. Toda vez que você treina, como recompensa, você vai lá e dá mais comida. E eu prefiro que seja uma coisa bem natural ali, né? Então, o dia que você vai comer uma pizza, uma batata frita, uma refeição assim com um pouquinho mais de calorias, para que você faça isso aí com mais consciência, não faça simplesmente porque você treinou. E para não ficar ensinando isso pro seu cérebro, toda vez que treina, você vai comer mais ali, tá? E essa historinha vem do seguinte, porque o dia que você treina, você fica mais estimulado ali, né, ao longo do dia ali. Dependendo do tipo de treino, pode ficar até por mais de 24 horas ali, com mais estimulação. Então tá com o quê? Com o forninho aceso, né? Com o fogão de lenha ali, com o fogo aceso ainda, né? O que acaba estimulando mais. Então algumas pessoas usam esse pensamento aí pra nesse dia que treinou tá comendo mais ali, né? Comendo mais coisas ali, mais calóricas, que às vezes não vai estar contribuindo tanto para o objetivo, né? Principalmente visando o emagrecimento. E às vezes esse pensamento não é muito legal, porque pode gerar essa certa compulsão, né? E no final das contas ali, às vezes você pode estar consumindo mais calorias do que realmente você precisaria, o que vai estar atrapalhando você ter os bons resultados ali no processo, tá? Porque dependente do que for, mas se for excesso de calorias, isso aí pode acabar atrapalhando se não tiver numa estratégia ajustada para sua necessidade, tá bom? Bom, pessoal, era sobre isso um pouquinho que eu queria falar com vocês. Bom que vocês tiveram muitas perguntas, eu pude aqui ajudar um pouquinho. E falar, reforçar sobre isso, né, a questão do estresse. Então, avaliar, né, quais alternativas você pode fazer. Então, por exemplo, caminhada foi algo que pra mim que é muito legal, porque eu saio de casa, então eu saio totalmente daquele contato de comida ali, né? O que aconteceu muito na quarentena, porque como as pessoas ficavam em casa, então eu ficava ali, a cozinha do lado, né? Então toda hora eu ficava pensando, sendo estimulado visualmente ali, gatilhos, pela comida, né? Então quando a gente já consegue sair de casa, né? Você sai totalmente daquele ambiente que você tava. Isso é muito legal, isso é muito bom, tá? E eu tô evoluindo também para tentar mais a meditação, aprender com a meditação também, nesses momentos sentar e fazer uma meditação. Mas eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade nisso, dependendo do que acontece. Não é só a meditação que me tira, não. Então, quando eu caminho, eu saio, vejo coisas diferentes, e aí acaba me relaxando muito mais. Então, tem que fazer essa descoberta. O que tá te sabotando e o que você pode fazer para melhorar esse quadro aí, tá bom? Pode sim, tá, Cris? Pode tomar a cúrcuma com vinagre, não precisa ser muito, tá? Quando eu falo, é só uma pontinha ali do garfo, por exemplo, da cúrcuma e do vinagre, tá? Se você não tiver nenhuma contraindicação para esses itens aí, mas provavelmente, pelo que você me falou aqui, parece que não, tá? Se tiver alguma alergia, né? Eu falo nesse sentido aqui. E pode colocar um pouquinho de água e tomar. Na comida, usar como tempero mesmo. Então, a cúrcuma no frango, vinagre ali na salada, tá? Super legal, tá? Ajuda a reduzir o índice glicêmico, melhorar a absorção dos carboidratos ali. É anti-inflamatório, antioxidante também. E ativa essas vias aí da queima da gordura, tá bom? Pessoal, muito obrigada a todos que estiveram aqui, tá? Vou deixar vocês almoçar, que eu acho que tá no horário do almoço, que a Nutri já começou a querer sentir fome. Obrigada, Cris. Maravilhosa você que tá aqui me acompanhando. Eu fico muito feliz, muito grata de ter vocês aqui, tá? Participando aqui. Porque toda vez que eu estudo, eu faço conteúdo, eu sempre faço pensando em vocês que estão aqui me acompanhando. Vocês são a minha inspiração para continuar cada dia mais, trazendo mais conhecimento aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui assistindo e quem vai assistir depois também, né? Então, tchau, pessoal. Muito obrigada. Foi um prazer receber vocês aqui no meu Instagram hoje. Até mais!